Pessoal, bom dia. Aqui é o Thiago Francisco, higienista ocupacional, e esse é o quadro Café com Higiene Ocupacional, no qual todos os dias, às 7h30 da manhã até às 8 horas, eu estou aqui para tirar dúvidas de higiene ocupacional, dúvidas voltadas à área de saúde e segurança do trabalho. E o tema dessa semana é o que eu preciso estudar para me manter atualizado no mercado de trabalho, o que eu preciso estudar aí para os desafios que têm acontecido aí recentemente na área de saúde e segurança do trabalho. Então eu separei alguns pontos aqui que são extremamente importantes, são extremamente relevantes para a sua carreira, e eu vou comentar nesses 30 minutos aí sobre cada um deles, né? O que você precisa estudar para ser um profissional de destaque, para continuar nessa área de saúde e segurança do trabalho, que ela tende a ser mais competitiva, né? Principalmente por causa das mudanças que têm ocorrido, que vai reduzir algumas demandas na área de saúde e segurança do trabalho. Em contrapartida, vai aumentar outras demandas para os profissionais que estiverem preparados. Vamos lá, pessoal. Primeiro ponto, por que você precisa se capacitar? Independente se você é profissional na área de consultoria de saúde e segurança do trabalho, ou se você é algum profissional da área privada, se você trabalha em alguma empresa. Independente se você estiver em qualquer uma dessas duas áreas, o que acontece? A demanda por saúde e segurança do trabalho, ela tende a reduzir a partir de março de 2021. Por que ela tende a reduzir? Muitas empresas, vou falar primeiro da consultoria, tá? Muitas empresas que são microempreendedor individual, empresas de pequeno porte, que demonstrarem que não tem riscos presentes no ambiente de trabalho, elas estão dispensadas de elaborar o programa de gerenciamento de risco. Nesse caso, o próprio governo ele vai fornecer uma plataforma para que a empresa preencha alguns dados. Esses dados serão processados. Dependendo do que a empresa preencher, ela vai receber uma espécie de plano de ação de algumas ações que ela tem que prestar contas, né? Isso ainda não está pronto, isso é apenas uma proposta ainda dentro das normas que estão sendo revisadas. Ou seja, antes tinha-se a ideia que era obrigatório, a partir de um empregado, né, que seja, a empresa ter que elaborar o PCMSO, o PPRA, né? Ou seja, na seguinte ordem, primeiro o PPRA e depois o PCMSO. Então, com essa mudança da NR1, se você considerar que boa parte das empresas brasileiras são empresas de pequeno porte, ou então microempreendedor individual, existe-se uma tendência de reduzir os serviços, a quantidade de serviços na área de saúde e segurança do trabalho para essas empresas. Então, esse é um ponto importante para você que é da área da consultoria, tá? E um outro ponto é que as empresas que, de fato, elas vão buscar fazer uma gestão de saúde e segurança do trabalho, por um outro lado, a demanda para esse tipo de empresa vai aumentar. Vai aumentar para os profissionais que estão capacitados. Se por um lado vai reduzir a quantidade de serviços de saúde e segurança do trabalho para empresas de consultoria que atendem empresas de pequeno porte e empresas microempresas, né? O microempreendedor individual, o que acontece? Vai aumentar por um outro lado para as empresas que vão fazer gestão. Olha, Thiago, mas que esquisito, vai reduzir, mas vai aumentar? Isso. A demanda por saúde e segurança do trabalho tende a reduzir
comparada ao que era o PPRA e o PCMSO, tende a reduzir, sim, por causa da NR1. Isso é fato, está escrito lá. Empresas de pequeno porte, né? Microempreendedor individual que demonstrar que não tem risco está desobrigado de elaborar o programa de gerenciamento de riscos, ok? Esse é o primeiro ponto. Por que vai aumentar nas outras empresas? Porque o PGR ele é um programa de gestão. Na verdade, o PGR ele é um instrumento de gestão do gerenciamento de risco ocupacional. Ou seja, quando você trabalha com gestão, com pensamento sistêmico, né? Um pensamento normativo que tenha uma estrutura que vai possibilitar você melhorar o seu desempenho na área de saúde e segurança do trabalho, você pode ter muitos benefícios. E muitas empresas já acordaram para isso. São as empresas que de fato querem atender a legislação, elas querem proteger a saúde e a integridade física do seu empregado e elas querem receber um benefício que seja tributário na área de saúde e segurança do trabalho, reduzindo, né, alguns percentuais aí, ou que seja na legislação trabalhista, também reduzindo os adicionais de insalubridade, de periculosidade, o que é possível fazer dentro de um sistema de gestão. Lembrando que a norma regulamentadora NR1, que é Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, que agora no dia 11 de março ela foi oficializada, ela mudou, né? Ela mudou o nome e mudou o seu conteúdo. Ela é uma norma baseada em sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho, principalmente uma estrutura dentro da ISO 45001. Porém, gente, olha, não se enganem, ela foi desenvolvida dentro de uma estrutura de uma ISO 45001. No entanto, a ISO 45001, ou ainda que fosse a OHSAS 18001, ela tem uma estrutura muito mais robusta do que o que está lá dentro do programa de gerenciamento de riscos, ou seja, muita coisa, boa parte do que está na ISO 45001 não está na norma regulamentadora NR1. Porém, a estrutura de funcionamento, ela é algo assim bem familiar dentro do PDCA, que é a mesma estrutura que você vai encontrar na ISO 9001, na ISO 14001, na OHSAS 18001 e na ISO 45001. Para essas empresas que querem, de fato, fazer a gestão de saúde e segurança do trabalho, para as consultorias, essa demanda vai aumentar. Mas vai aumentar não só para a consultoria, mas para o profissional que tiver capacitado. Então, a empresa que buscar fazer uma gestão adequada dos riscos de saúde e segurança do trabalho com o objetivo de melhorar o desempenho, vai ter mais demandas. Só que essas demandas são para todo mundo? Não. Aí é que está, porque o profissional do futuro próximo, né? Eu nem vou falar do futuro próximo, já o profissional do presente que já está preparado para o que vai ser exigido a partir de março de 2021, ele tem que dominar, ou no caso ele domina, ele está buscando conhecimentos de umas 6 áreas que você, para se manter no mercado, tanto se você for uma consultoria, ou se você for um técnico de segurança, um engenheiro de segurança, um profissional do SESMIT, de uma empresa privada, você vai precisar. E aí, eu vou começar falando dos assuntos mais complexos, né? E o mais complexo deles é a higiene ocupacional. Por que higiene ocupacional? A higiene ocupacional ela tem ramificações, diversas ramificações, e cada uma depende de um conhecimento específico, né? Porque a higiene ocupacional ela envolve a área de física,
química, biologia, toxicologia, estatística, estratégia de amostragem, anatomia. Então, assim, a higiene ocupacional é um segmento assim que tem um leque de informações. Mesmo dentre os higienistas, e aí eu estou falando de profissionais assim altamente reconhecidos no mercado, nem eles dominam todas as áreas. Você pode ver que muitos deles, eles vão para uma área específica. Alguns deles vai apenas para agentes químicos, outros vai para a área de acústica, outros vai para a área de calor. Tem sim, salvo algumas exceções, profissionais que dominam ruído, calor, vibração, agentes químicos, agentes biológicos. Tem sim esses profissionais, mas não são a maioria. Então, higiene ocupacional é um assunto que você vai ter que dominar. Queira sim, queira não, você vai ter que ter uma noção de como fazer uma coleta, como interpretar o resultado, o que aquele resultado está dizendo, o que é um exposto de maior risco, o que são amostras aleatórias, o que é um tratamento estatístico. Então, higiene ocupacional é um assunto complexo, principalmente dentro da matriz de risco, porque o programa de gerenciamento de risco, ele exige no mínimo o inventário de risco e o plano de ação. Para o plano de ação, lá no meio da norma, ela fala da questão da mensuração dos riscos, né? Da significância desses riscos. E quando falo em higiene ocupacional, são dezenas de variáveis aí que você precisa conhecer para poder fazer uma matriz de risco. E aí, a higiene ocupacional é muito complexa sobre essa ótica. Não é uma ciência que você vai estudar em 1 mês, 2 meses, você já vai estar compreendendo tudo. Ou seja, é bastante estudo, você vai ter que imergir bastante para dominar a higiene ocupacional. Além da higiene ocupacional, qual que é um assunto que ele está, digamos assim, voltando à tona aí com muita força? É a ergonomia, a adaptação do trabalho ao homem. E a ergonomia, ela tem várias outras ramificações, vários outros fatores de risco. Você tem o que a gente conhecia mais, né, digamos assim, que a gente atuava mais, era com os fatores biomecânicos, né? E aí você iria utilizar ferramentas de análise ergonômica, até muitas ferramentas conhecidas aí, só que não, agora a ergonomia, ela está tomando uma força, uma proporção exatamente dentro daquilo que ela deveria, assim, que já deveria ser do dia a dia do profissional de saúde e segurança do trabalho. E aí, dentre os fatores ergonômicos, você vai ter não só os biomecânicos, você vai ter os fatores organizacionais, os fatores ambientais, os fatores cognitivos, os fatores psicossociais. Ou seja, a ergonomia também é muito complexa. Eu posso afirmar até que é mais complexa do que a higiene ocupacional. Eu sempre digo que a higiene ocupacional ela é um pedacinho da ergonomia, quando você pega a ergonomia de maneira macro. Ou seja, o profissional vai ter que dominar a ergonomia também. Então, eu falei de 2 assuntos até agora, higiene ocupacional e ergonomia. Ah, é só isso? Não. O profissional do presente, né, que quer se manter no mercado de trabalho, visando o futuro, ele vai ter que entender de prevenção e controle de perdas, ou seja, vai ter que entender muito bem de análise de risco, vai ter que entender de investigação de acidente, da relação de causa e efeito, vai ter que entender transformações que acontecem no processo, vai ter que entender de bloqueio eletromecânico, bloqueio hidráulico, ou seja, prevenção e controle de perdas, ele vai ter que dominar muito. E principalmente a questão estatística, né? Vai ter que dominar a estatística para poder entender qual que é o desenho da empresa que ele trabalha ou da empresa que ele presta consultoria, qual que é a tendência, qual que é a projeção, com base no banco de dados, no caso, ou um banco de dados existentes, ou então ele mesmo vai ter que pegar e entender isso. E, gente, parece que é coisa do dia a dia do profissional de saúde e segurança do trabalho, mas, assim, hoje, na prática, o que eu vejo enquanto consultor, enquanto professor?
Muitos dos profissionais, assim, talvez até porque não explicaram direito, têm dificuldade de entender a pirâmide de Frank Bird, que na verdade a pirâmide não é de Frank Bird. Então, assim, o Frank ele só ficou famoso por causa dos estudos que ele aprofundou. Então, hoje, num universo em que temos dificuldade de interpretar a pirâmide de Frank Bird, é um desafio entender de estatística. E aí eu estou falando, não é só taxa de frequência, taxa de gravidade, não, é você aprofundar mesmo nos modelos do que acontece dentro da sua empresa. Fora isso, já falei 3 assuntos aqui: higiene ocupacional, ergonomia, prevenção e controle de perdas. E aí é um assunto que deveria ser comum no profissional de saúde e segurança do trabalho, e o programa de gerenciamento de riscos dentro da NR1 também vai exigir, é um conhecimento de preparação e respostas a emergências. Ou seja, identificar cenário de emergências, além de identificar como montar um plano de atendimento a emergências também. Então isso daí, o profissional de saúde e segurança do trabalho, ele precisa dominar, independente se ele é da área da consultoria ou se ele trabalha na área privada. Essa parte de emergência você vai ter que estudar cenários críticos, cenários catastróficos. Então, assim, você precisa entender isso. Por quê? Você vai ter que ter procedimento, inclusive para, digamos assim, projeções de acidentes ampliadas, né? Então você precisa dominar essa parte de preparação e resposta à emergência, que é um item que está na NR1, está na ISO 45001 e está na OSHA 18001. Além disso, vamos lá, o que eu já falei? Higiene ocupacional, ergonomia, prevenção e controle de perdas, preparação e resposta a emergências. E aí tem um outro assunto que, por mais técnico que o profissional seja, por melhor que ele seja na área científica, seja ele um higienista ocupacional de renome, um higienista ocupacional assim, excelente profissional, seja ele um ergonomista, né? Seja ele um higienista certificado pela BHO, que seja pela AIA, seja um ergonomista certificado a Bergo, né? Se ele não dominar esse outro assunto que eu vou falar aqui agora, ele pode perder oportunidades, muitas oportunidades, e pode de repente ser muito bom e ser um bom desempregado. Que assunto que é esse? E esse envolve, não é só higienista, não é só ergonomista, envolve toda a classe de saúde e segurança do trabalho. Envolve médico do trabalho, envolve engenheiro de segurança, que é a parte de gestão. Não adianta nada você dominar a parte técnica se você não dominar gestão de saúde e segurança do trabalho. E para entender gestão, é igual higiene ocupacional, é igual ergonomia. Não é da noite para o dia que você vai entender como funciona um sistema de gestão. Independente se ele é de saúde, segurança do trabalho, se ele é meio ambiente, se é qualidade, para entender gestão você vai ter que imergir, vai ter que estudar. Porque quando você vai implementar um sistema de gestão de saúde, segurança do trabalho, você tem que entender como monta uma política. E uma política ela versa sobre melhoria contínua, sobre perigos e riscos, atendimento à legislação, melhoria contínua. E aí tem os procedimentos que a gente vai falar de não conformidades, de identificação de risco, de análise crítica do sistema. Ou seja, mas por que o profissional de saúde e segurança do trabalho, o SESMIT, ou então o especialista, que seja lá o ergonomista, ou que seja o higienista ocupacional, ele precisa entender essa parte de gestão? Porque o caráter agora da norma regulamentadora NR1, que passa a valer a partir de março de 2021, é um caráter de gestão. Ou seja,
Quando você implementa o programa de gerenciamento de risco, não é para atender legislação mais igual era o PPRA, igual era o PCMSO. Quando você implementa um programa de gerenciamento de risco, é porque você está buscando desempenho. Ou seja, se você está buscando desempenho, a análise de desempenho ela pressupõe indicadores. E aí eu te pergunto, que indicadores são esses? Você sabe definir um indicador? O que vai ser seu indicador? Se ele é proativo, se ele é reativo? Que tipo de indicador é esse? Então você vai ter que aprender dentro de um sistema de gestão que você está buscando desempenho. Você não está indo lá cumprir a legislação porque você é bonzinho ou porque você é um consultor. O cara que te contratar, a empresa que você trabalha, ela quer resultado. E você tem que entender qual resultado é esse que a empresa quer e como demonstrar esse resultado. Por quê? Um resultado positivo na área de saúde e segurança do trabalho vai impactar em redução de custo da empresa. E qual empresa que não quer reduzir custo? Ou seja, gente, não tem ninguém bonzinho. Não tem ninguém bonzinho. Não tem nenhuma empresa lá para falar assim, eu estou aqui para fazer segurança. Não, ela está lá para produzir. E produzir com segurança é interessante para ela. Então, o que eu já falei até agora? Higiene ocupacional, ergonomia, prevenção e controle de perdas, preparação e resposta à emergência, gestão de saúde e segurança do trabalho. E o sexto assunto que eu vou pontuar aqui para vocês, que quem quiser ficar nesse mercado, que vai reduzir sim, não adianta você falar assim, vai ter muita oportunidade, não. Empresa de pequeno porte, microempresa, vai reduzir sim as demandas por saúde e segurança do trabalho. Qual que é a notícia boa? As empresas que querem fazer gestão de saúde e segurança do trabalho vão contratar profissionais capacitados. Thiago, quer dizer que acabou a indústria do papel agora o negócio é de verdade? Não, a indústria do papel continua sim, vai continuar os PGR de gaveta, vai continuar sim, porém, as empresas que querem implementar a gestão de saúde e segurança do trabalho, se você é consultor, você tem que ter um olhar clínico, porque esse é o tipo de cliente que você tem que escolher. E você vai ter opção de escolha. O cara que quer só papel, deixa ele lá para o seu concorrente. O cara que quer fazer a gestão, ele está interessado em resultado. Então ele não vai lá ficar mesquinhando a avaliação de ruído. Ele não vai ficar lá mesquinhando a avaliação de poeira, de particulares. Ou seja, ele sabe que dependendo do resultado, se você melhorar o ambiente de trabalho, lá na frente ele vai reduzir tributos na área de saúde e segurança do trabalho. Ele sabe disso. O empregado, o empregador, por mais que você ache que ele é leigo na área de segurança do trabalho, aquilo que pode reduzir custo, ele está ligado. Ele está ligado nisso. E se ele não estiver ligado, é uma oportunidade de você mostrar para ele o que ele não sabe, que ele pode reduzir custo atuando com a prevenção de acidentes. Sexto assunto aí que você precisa dominar dentro desse novo pacote antigo, porque isso sempre existiu, o PGR ele não é novidade nenhuma, tá? O sexto assunto é prevenção e combate a sinistros. Aí você vai ter que entender de plano de atendimento de emergência, que faz parte desse assunto também. Você vai ter que buscar entender um pouco mais de seguro, tá? Como que funciona um seguro? Você vai precisar entender isso. Você vai ter que aprender a analisar falhas do processo. Se essa falha, ela pode ser trivial, se ela pode ser crítica, se ela pode ser desprezível, se ela pode ser catastrófica, ou seja, essa parte de prevenção e combate a sinistro. Qualquer tipo de sinistro aí. Aí a gente pode falar tanto de coisa, rompimento de barragem, explosão, incêndio, ou seja, você vai ter que dominar esses 6 assuntos para você se manter no mercado. Thiago, eu posso ser um profissional generalista? Porque, olha, você falou de 6 coisas e são 6 coisas complexas. E realmente são 6 coisas complexas.
Eu estou aí há quase 20 anos e eu não domino todas elas. Você pode sim ser um profissional generalista, só que a questão não é ser generalista, é ser inteligente. Saber quem que você vai contratar para suprir aquela necessidade que você tem, para suprir aquela habilidade que você não tem. Então, o importante é isso. Pode ser generalista? Sim, eu sou um profissional que ultimamente eu estava com um caráter especialista. Especialista em quê? Em higiene ocupacional, em ergonomia e avaliação de impacto ambiental. Beleza. Gestão, eu sempre trabalhei com gestão desde 2006 que eu venho trabalhando. Minha primeira matriz de riscos, eu fiz ela em 2006. Então, já tem 14 anos aí nessa área. Mas eu também sou um profissional generalista. Eu preciso dominar isso tudo que eu falei para vocês. Duas informações importantes, uma boa e uma ruim. A ruim, a demanda por segurança do trabalho vai reduzir sim, e eu tenho provas para isso. A notícia boa é que a demanda de saúde e segurança do trabalho vai aumentar para profissionais preparados. E um profissional preparado, ou que você que quer se preparar, que ainda dá tempo, a gente está em maio, até março, tem muito tempo para você se preparar, seriam 6 assuntos. Primeiro, higiene ocupacional. Segundo, ergonomia. Terceiro, prevenção e controle de perdas. Quarto, preparação e resposta a emergências. Quinto, prevenção e combate a sinistro. Sexto, gestão de saúde e segurança do trabalho. Quer se manter no mercado? Quer encantar o seu gerente, o seu diretor? Quer ser promovido? Estuda e aplica bem esses 6 assuntos que eu falei para você. Ok? Quer encantar seu cliente? Você que é da área da consultoria aí, quer escolher cliente? Não tem nada melhor do que escolher cliente, viu, gente? Porque chega cada bomba aqui que eu direciono para o meu concorrente, tá? Eu só não falo o nome da empresa, mas eu passo o nome da rua, explico mais ou menos onde que é, porque assim, você tem que buscar o cliente que é interessante para você. E se você se preparar nesses 6 assuntos aí que eu falei, que ninguém está reinventando a roda, gente, PGR, PGR é a sigla, não é nem nova, na NR22 tem a sigla PGR, mas PGR da NR1, ninguém está reinventando a roda. Eu que trabalhei numa empresa norte-americana, a ideia do PGR, assim, sem exagero, isso já existe há mais de 70 anos atrás. Tá? Essa ideia da estrutura do PGR, entendeu? Então, assim, ninguém reinventa a roda, ninguém. Então, assim, esse assunto, novo assunto antigo, né, que é a estrutura do PGR, você dominando esses 6 assuntos que eu falei, você pode ter certeza que você vai ter muito sucesso na área de saúde e segurança do trabalho, independente se você é um profissional da consultoria ou se você é um profissional da área privada, ok?